Salve povo, bom dia, meio-dia e 13, eu estou gravando isso agora no dia 25 de abril, meio-dia e 13, estou meio descabelado ainda, mas a gente vai estar abordando alguns assuntos, continuando aqueles das nossas matérias aí do vídeo passado, onde a gente falou sobre o hospedeiro, sobre a questão do agente teológico, sobre a questão do ambiente, né? E em cima desses três conceitos, a gente trabalhar o que seria a história natural da doença, né? Então isso tudo é importante e agora nós vamos entrar na questão de três conceitos principais que a gente pode fazer uma avaliação de como é que está algumas epidemias, algumas pandemias que estão ocorrendo ultimamente e outras coisas mais. É importante a gente saber, em primeiro lugar, a gente ter o conceito de saúde, né? Então saúde, como mostra aqui a imagem, né, segundo Aurélio, na verdade, significa conservação da vida, robustez, vigor, estado em que se é sadio, né? Disposição do organismo, moral ou mental. Segundo Almeida Filho, né, saúde vem do latim salutis, que significa que se origina também, né, desde salvar, ou seja, livrar-se do perigo, afastar-se do risco, né, e até saudar, de desejar saúde a alguém. E de sanos também, que se originam sanidade e sanitário, né? Enfim, saúde é a salvação, a conservação da vida e vigor. Então, quando a gente tem esse conceito, a gente não foge daquele estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Que define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou enfermidade. E em cima disso é que a gente trabalha a saúde no contexto geral, em coletividade, tá? E existem três fatores, existem vários coeficientes. Se vocês virem aí a gata aqui, ó, essa aqui é foda. Sai daí, gata, sai. Ai. Se vocês virem por aí, vocês vão estar ouvindo com certeza a questão de incidência, qual que é a incidência de determinada doença, qual que é a incidência do coronavírus, por exemplo, que está surgindo agora, né? As mortalidades, né? A questão da letalidade da doença. Então, assim, o que é uma coisa ou o que é outra coisa? Morte e letalidade, mortalidade e letalidade é a mesma coisa? São as mesmas coisas? Tem diferença, né? Então, esses coeficientes, ou seja, esses números, esses marcadores que a gente vai estar estudando hoje, eles são extremamente importantes para que a gente possa trabalhar em alguns conceitos e trabalhar aquilo que onde a gente deve agir. Conhecendo a história natural da doença, a gente vai ter os números agora. Então, a gente sabe que existe uma história natural da doença, o que é o começo dela, como é que ela pega, o que ela faz, quais são os riscos que pode ter. E em cima desses coeficientes, esses números que a gente vai apresentar, é que a gente tem a direção que a gente vai tomar, se a gente pode afrouxar mais um pouquinho, se a gente pode aumentar a questão das restrições, o que a gente tem que fazer naquela área de endemia, né? Nessa área de pandemia, ou seja, o que nós vamos fazer com cada um desses conceitos que a gente vai aprender hoje. Tá? Então, o primeiro conceito é a incidência. O que é incidência? Incidência, na verdade, são os casos novos que aparecem num determinado período e numa determinada região. Ponto. Isso é incidência, os casos novos. E aí existe um cálculo a ser feito, que é esse da fórmula que a gente mostra aí. O que ele é? O número de casos confirmados novos, tá? Dividido pelo número da população daquele local, que está sendo estudada, né? Avaliada, multiplicado por 100. Né? Ultimamente, depende do valor que tem, multiplica-se por... No caso agora, o Ministério da Saúde, no caso de pandemia, está multiplicando por 1 milhão, né? Para não ficar um número absurdamente alto. Mas está multiplicando por 1 milhão, tá? No caso de pandemia. Mas normalmente em regiões, né, pequenas é por 100, em regiões, cidades, normalmente multiplica por 1000, vai depender muito qual o coeficiente que vai ser. Mas todos eles são o número de casos novos, dividido pelo período, pelo número de pessoas que foram expostas naquele período, naquele local. Tá? E multiplica-se por, no caso da pandemia da Covid. Ô, Florata, sai daí! Ela é do lascar. E aí, elas comem as plantas. Ela come a planta. E aí, multiplica-se por 1000 e a gente vai ter um número que a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho. Um que eu fiz a pesquisa hoje pela manhã em todas as prefeituras aqui da nossa região, para a gente ver como é que está a pandemia no caso do Covid dentro
da nossa Baixada Santista. Tá? Mortalidade. Mortalidade, mesma coisa. Mortalidade por milhão. Ou seja, quantas pessoas morreram das que foram expostas, ou seja, da população daquele período, daquele local, toda aquela população que foi exposta, quantas que morreram, tá? Por causa daquela doença naquele período. Então é mortalidade por milhão. Número de mortos por o número de pessoas que foram expostas multiplicada por 1 milhão, para que a gente possa ter essa informação de quantas pessoas estão morrendo naquela região. E por último, a letalidade. Letalidade é quantas pessoas doentes que morreram. Então veja só a diferença. Mortalidade significa as pessoas expostas, no caso a população geral, que morreram com aquilo. Vocês viram lá atrás, né? Ela provoca. Só um pouquinho só, pessoal. Só um pouquinho só, que senão eu vou arrebentar com ela. Sai. Ela machucou o pezinho só. Na porta, desculpe. Então, voltando. E aí o que acontece? Não bati ninguém, só falei só para não matar, mas eu não matei ninguém, eu só prendi o pé na porta. Então, vamos lá. E com relação... Bom, agora o Egeu aparece. Oh, meu Deus do céu. E aí, Egeu? Tenho 2 gatos, Florato e Egeu. Vamos lá. E as pessoas que são expostas, que morrem, entra a mortalidade. Agora, as pessoas que estão doentes, que morreram, entra a letalidade. Ou seja, para a gente ver qual é a força que tem essa doença de matar as pessoas. Então, isso entra a letalidade. Tá? E agora eu vou mostrar uns gráficos para vocês. Eu fiz a pesquisa hoje. Tá? As informações eu tirei da população do IBGE, do site do IBGE, as pessoas estimadas para 2019, ou seja, o último número que nós temos, né, de pessoas da população por cidade. Eu fiz essa pesquisa para vocês, né? E aí entrei em cada município, no site de cada município: Santos, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Cubatão, Bertioga, né? Cidade de São Paulo, que é extremamente importante a gente poder fazer um comparativo com eles, né? O estado de São Paulo também, Brasil e mundo. Tá? E aí a gente vê esse gráfico aqui, ó. Incidência por milhão. Observa, procure aqui, ó. Santos, São Paulo, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Peruíbe, Brasil. Opa, Brasil. Então aqui observa que tem essa linha vermelha no Brasil. Significa o quê? Para a gente ter a nossa média nacional de pessoas de casos novos no nosso território brasileiro. Então essa média nossa do Brasil é 252 hoje, tá? Nesse momento. Isso pode ser que aumente, tá? Se eu for olhar daqui a pouquinho, deixa eu já olhar agora aqui. Como é que tá? Não, tá a mesma coisa. Deixa eu ver, tá a mesma coisa. Então, esse valor é o valor oficial neste momento. Então, incidências, gráficos de incidência, gráfico de mortalidade, gráfico de letalidade, eles sofrem alteração assim de uma hora para outra. Nesse momento, meio-dia 21, que eu estou gravando, né, do dia de hoje, tá essa posição aí que nós estamos mostrando aqui na tela. Então, 252 seria a média, olha essa linha vermelha aqui. Tá? Então, observa que Santos tem uma incidência hoje, nesse momento, de 1.142 pessoas, casos novos. Então, a cada 1 milhão de pessoas, né? Mas Santos não tem 1 milhão, então tem 433 mil. Então, mas aí proporcionalmente a 1 milhão acaba aumentando. Nós estamos hoje em Santos com 495 confirmados. Tá? Então, proporcionalmente, se fosse aumentar por 1 milhão, nós teríamos 1.142 pessoas. Isso é incidência. Tá? Então, quantos casos novos tem em Santos nesse período da pandemia? Então, nesse momento, nós já atingimos 1.142 na incidência. Né? Nós temos 495 casos confirmados, tá? Dentro de uma população de 433.311 pessoas. Não quer dizer que tem 1.142 casos confirmados. Mas quando a gente faz incidência, a gente trabalha proporcionalmente por 1 milhão. Porque assim, veja só, vamos supor, 10 casos em São Paulo, uma população de, deixa eu ver, São Paulo tem 12 milhões de pessoas, mais de 12 milhões de pessoas. Então 10 casos em São Paulo não seria a mesma coisa que a gente conversasse sobre os mesmos 10 casos, mas na cidade de Anadias, por exemplo, aqui do nosso vizinho, aqui nosso próximo de Pedro Toledo. Né? Então, assim, proporcionalmente falando, seria muito mais perigoso lá 10 casos em Anadias do que 10 casos aí em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vamos falar por bairro. 10 casos, por exemplo, em Santos, no bairro da Aparecida, não seria tão impactante como se tivesse 10 casos
dentro de uma comunidade lá na Ilha de Ana, por exemplo, né? A destruição seria muito maior. Então, assim, por isso que a gente trabalha por milhão, para que a gente possa equacionar, equilibrar todo mundo e fique algo decente, algo legal, que a gente possa trabalhar de forma igual para todas as regiões que a gente está trabalhando. Entenderam? E aí nós vemos aqui, São Paulo capital está com 995 pessoas, casos, né? Por milhão, e aí vai descendo Praia Grande, aí derruba para Cubatão. Então todos eles estão acima da linha, significa que estão acima da média nacional, tá? No caso de incidências. E alguns outros lugares estão menores, como Bertioga e Itaém. Itaém não atualizou, Itaém não, Mongaguá não atualizou. A última atualização deles foi dia 21, depois para cá não teve mais atualização, tá? Mas os outros são todos atualizados para a data de hoje. Então vejam só. Então, o que significa isso? Tem duas coisas que podem ser feitas, interpretadas, né? Ou esses casos de fato eles são reais, tá? Mas poderiam estar acima. Por quê? Porque isso aí, casos novos, significa testagem. Então, houve testagens, houve testes feitos, então, consequentemente, aumenta-se mais a incidência. Entendeu? Mais casos, mais gente testada, mais chances de ter resultados positivos. E aí, consequentemente, aumenta a incidência. Por isso a importância do teste, que lá o presidente lá da OMS fala, né? Então, por isso, as prefeituras, os estados estão trabalhando com a questão de testagem para que possamos ter uma imagem melhor, né, do caso das incidências. Então, os casos novos precisam ter uma confirmação. A confirmação é feita através do quê? Não é somente o cara escorrer o nariz que já está positivo, né? É feito o exame, SWAB, né? Por exemplo, o PCR no sangue, para poder avaliar se a pessoa está doente. Deu positivo, já entra nessa marcação e aí vai aumentando consequentemente, tá? Então, não quer dizer que Santos está pior, né? Dentro do gráfico tem muito mais gente, mas será que porque testou muito mais gente, né, e os outros municípios não testaram? Então, assim, tem esses estudos que a gente tem que avaliar todas essas coisas, tá? Agora, a questão de mortalidade. Mortalidade, a pessoa morreu, é testado, deu positivo, não tem o que se discutir, porque todo morto é testado, né? Desde que tem essa dúvida, ele vai encaminhar para teste. Tá? Então morreu, a mortalidade nossa aqui no caso do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nesse outro gráfico aqui, tá? De 91 pessoas que morreram dentro dessa população a cada 1 milhão de pessoas. Tá? Então, proporcionalmente falando, a cada 1 milhão de pessoas morreram 91 na cidade de São Paulo. Ah, mas São Paulo, Alex, tem 12.202 casos, 1.124 casos confirmados, né, de mortes, por exemplo. Sim, mas nós estamos falando em coeficiente. Coeficiente é trabalhado sobre 1 milhão de pessoas. Então, no cálculo, proporcionalmente, dá esse valor aí. Já Santos está com 80,7, Praia Grande, aí você procura aqui Brasil. A média do Brasil é 17 pessoas que morrem com essa doença, com a Covid. Né? Então, os que estão aqui à esquerda estão acima da média nacional, os que estão à direita estão abaixo da média nacional. Ok? E a letalidade. Letalidade, esse último gráfico aqui, é a questão de quantas pessoas doentes morrem. Aí você observa aí que agora está por 100, não está por 1 milhão. Está por 100, porque o número acaba sendo menor, então para não ficar muito quebrado, muito 0,0000, então muito alto, então a gente trabalha por 100, que a gente tem uma ideia, uma referência muito mais prática. Tá? Então a cada 100 pessoas com Covid, 33 morreram em Mongaguá. A cada 100 pessoas com Covid, 36, melhor, a cada 100 pessoas que estavam doentes, né, acabam morrendo aqui 33 pessoas, tá? No caso, em Mongaguá. Bertioga também, a cada 100 pessoas, né, positivas, elas acabam morrendo aqui 16, em média 16. São Paulo aqui, ó, São Paulo capital, tá? 9,21. Aí já Santos aqui, ó, já está com 7,07, né? Então nosso coeficiente de letalidade em Santos é isso. Aí o que vai acontecer? Os tratamentos estão sendo adequados? Tem vaga, tem leito para as pessoas? Então esses números nos dão essas informações, né? Tá doente, precisou de UTI. Então acima dessas informações é que trabalha a questão de dá para afrouxar, não dá para afrouxar, nós temos leito suficiente para as pessoas. Então, essas coisas que é importante a gente estar conhecendo para que a gente possa estar trabalhando. Beleza? Depois a gente vai fazer um estudo aí e passo algum trabalho para vocês com relação a isso. Gente, muito obrigado e até
breve aí, valeu por tudo e tamo junto. Ah, e a gata tá bem, fica sossegada que ela tem pacto.